Olá, sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Homem do Casaco Vermelho, de Julian Barnes. Este é o livro, é da Quetzal Editores, é uma edição de 2021 e tem tradução de Salvato Teles de Menezes. O livro é de 2019. Eu já tenho este vídeo preparado desde a semana passada, aqui com os apontamentos, mas não consegui gravar no fim de semana passado. Então estou a tentar gravar hoje, dia 17 de outubro. Vamos ver como é que corre. Eu vou recorrer aos meus apontamentos, nem vou fingir que sei isto de cor, porque não sei. E pronto, e bom, basicamente é isso. Portanto, isto não vai ser uma coisa... Não é que costume ser, não é? Quer dizer, eu faço sempre esta conversa, mas na verdade os meus vídeos não são assim... mega preparados, pá, não tenho tempo. Mas pronto, mas eu tento, tipo, não estar sempre a olhar para o caderno, olhar para baixo e tal. Desta vez acho que vai ser impossível não o fazer. Então, este é um livro que me foi emprestado pela minha mãe. Ela disse que tinha gostado muito, que eu ia gostar. E eu comecei a ler sem saber bem o que é que estava a ler, basicamente. Mas a verdade é que gostei muito do livro também. Logo no início há aqui umas imagens, umas pinturas. É de vários pintores, mas há um que se destaca, se não me engano, que é o... onde é que ele está? John Singer Sargent. Pronto, algumas fotografias também, e o livro está pejado de fotos, alguns pormenores de quadros, enfim. Tem também este tipo de... como é que se chama isto? É uma sobrecapa. Eu não sei como é que se chama. Eu embirro com estas coisas de uma forma que vocês não imaginam. Porque começam a escorregar, começam a ficar meias amolgadas. Epá, e eu não gosto. Então, normalmente, o que eu faço é deitar isto fora. Pá, ainda bem, porque é uma coisa que eu faço quase automaticamente, mas ainda bem que tive que me lembrei que isto não era meu, que o livro não era meu. Então tirei, guardei bem guardadinho a parte do papel e li o livro sem isto. Estão a ver o livro sem este... Se calhar também não é tão bonito, é super simples, mas eu até gosto deste lado um pouco minimalista dos livros. Sem muita informação, sem muitas imagens, enfim. Mas já, vou voltar aqui a pôr a... Eu estou a chamar isto sobrecapa, mas eu não sei como é que isto se chama. Estas coisas em papel que eles costumam pôr, às vezes, imaginem, se é um livro, ou se fez um filme baseado no livro, põe a sobrecapa com a imagem do filme. Ok, já está, voltou ao seu estado original. Então, esta imagem da capa, já agora, é um detalhe de uma pintura de John Singer Sargent, portanto, o tal pintor de que eu falei. Portanto, ele nasceu em Itália, filho de imigrantes norte-americanos e viveu entre 1856 e 1925. Eu tenho ideia de ter estudado este pintor no liceu. E vou-vos mostrar, portanto, isto é um pormenor, e vou-vos mostrar o original. O título da pintura chama-se Dr. Pozzi at Home, portanto, em casa. Dr. Pozzi é uma das pessoas de que se vai falar aqui no livro. Está aqui a pintura, estava a ver se ele focava, acho que já está a focar. Enfim, que era assim um homem bem parecido, portanto, este quadro é de 1881. Então, o Dr. Pozzi, eu nunca tinha sequer ouvido falar deste senhor, mas ele até foi uma personalidade importante. Portanto, ele foi um médico que viveu entre 1846 a 1918 em Paris e era um obstetra muito conhecido. Eu vou ler aqui já agora, portanto, só para enquadrar a que propósito é que surge este livro, portanto, na página 157. Esperem, mas antes disso vou falar do autor do livro, Julian Barnes. Então, aqui na Badana, Julian Barnes nasceu em Leicester em 1946, é autor de mais de uma dezena de livros, entre eles O Papagaio de Flaubert, Prémios Fémina e Médicis, Nada a Temer, O Sentido do Fim, Os Níveis da Vida e O Ruído do Tempo, todos publicados pela Quetzal. A sua obra está traduzida em 30 idiomas e 3 dos seus romances foram finalistas do Booker Prize, prémio que distinguiu O Sentido do Fim. Foi ainda galardoado com o Prémio do Estado da Áustria para escritores estrangeiros e com o David Cohen Prize.
Recebeu em 2017 a Légion d'honneur, a mais alta distinção da República Francesa. Vive em Londres. E depois, no final do livro, portanto, porque isto está nesta badana de papel, mas imaginem que uma pessoa, não é? Eu deito esta coisa em papel fora. Mesmo no final do livro, temos aqui sobre o autor, num evento ao vivo promovido pelo jornal Guardian e a propósito do seu livro, O Ruído do Tempo, Julian Barnes afirmou que achava parva a designação romance biográfico, entre aspas. Todos os romances, segundo ele, são biográficos, o que significa que são o estudo da vida. Madame Bovary era o estudo da vida da Madame Bovary. Ana Karenina era o estudo da vida da Ana Karenina. A única diferença é que em alguns romances as pessoas são reais e em outros não. Disse ainda que trabalhava de maneira instintiva e não lhe interessavam os géneros literários, que era um escritor transgénero. Aqui escritor transgénero também entre aspas. E aquela frase ou aquelas frases de Madame Bovary, etc., isso é uma citação do autor. Quem leu O Papagaio do Flaubert, Nada a Temer, O Sentido do Fim ou Os Níveis da Vida, sabe que estas afirmações se aplicam absolutamente à obra de Barnes. Eclética e riquíssima nas suas personagens, sejam elas ficcionais ou reais, e nas suas extraordinárias histórias, sempre invulgares, comoventes, de significado e alcance universais, sejam elas da vida de todos os dias ou criaturas da mais sofisticada invenção literária. A obra de Julian Barnes é em todos e cada um dos seus multifacetados livros o estudo da vida e a sua mais apurada expressão artística. Pronto. Achei este texto muito simpático. E depois tem aqui um texto muito pequenino sobre o tradutor, e isto acho que é muito invulgar, quer dizer, eu nunca tinha visto. Então, Salvato Teles de Menezes. Nasceu na província minha província, como disse o maior dos poetas menores, andou por vários lugares, conviveu com escritores e outras aves raras, escreveu alguns livros e traduziu muitos mais, convencido de que consegue estabelecer uma relação cordial com os seus autores. Robert Burton, J.D. Salinger, Saul Bellow, Guillermo Cabrera Infante, Thomas Pynchon, Javier Marias. Lançou âncora em Cascais, mas levanta-a quando precisa para visitar o Noroeste, o dele e o dos outros. Regressa. Regresso geográfico, concreto, partilhado com outro que é imaterial, na materialidade do livro. À literatura inglesa, norte-americana, espanhola e latino-americana. Para epitáfio sugere. Sobre, entre parênteses, viveu a tradução. Pronto. Achei isto curioso, porque acho que nunca tinha visto uma nota biográfica, neste caso uma nota, sim, biográfica poética, não é? De um tradutor. Então achei curioso e decidi ler-vos. Porque o tradutor ou a tradutora, não é? Ficam sempre um pouco nos bastidores, assim, quase anónimos. Não é anónimos, porque aparece quem é que fez a tradução. Mas uma pessoa muitas vezes nem se lembra, não é? E eu acho que um livro, quando é traduzido, é mais do seu autor, obviamente, de quem teve a ideia, de quem escreveu o livro, claro, mas também é um bocadinho do tradutor, não é? Porque aquela tradução que aquele tradutor fez não vai ser igual à tradução que outro tradutor fizer. Então, leva sempre um bocadinho de quem traduz o texto. Então, enfim, achei isto interessante e positivo. Bom, voltando então aqui ao livro, eu ia ler qualquer coisa sobre o Samuel Jean Pozzi, o tal médico que viveu entre 1846 e 1918 em Paris e que era um obstetra muito conhecido. Então, página 157, e eu assinalei aqui segundo parágrafo. O Tratado de Ginecologia de Pozzi foi rapidamente traduzido para inglês, alemão, russo, italiano e espanhol, e em breve mundialmente reconhecido como texto de referência. Na Grã-Bretanha foi publicado pela New Sydenham Society em 3 volumes, entre 1892 e 1893. A revista Lancet analisou cada volume separadamente e anonimamente. Os críticos aplaudiram a atitude conscienciosamente moderada em relação a pontos controversos, a muito complexa descrição da esterectomia abdominal para fibromiomas,
a excelente descrição da relação de micro-organismos com endometriose, eu não percebo nada disto, pronto, enfim, uma série de condições de saúde ginecológica. E aparentemente o Dr. Pozzi foi assim uma grande personalidade e um grande estudioso desses problemas de saúde femininos e tinha umas ideias até bastante modernas e bastante avançadas à época. Mas depois isto também não fala só dele, fala muito da altura em que ele viveu, que é a Belle Époque, e eu anotei aqui, portanto, Belle Époque, segundo a Wikipédia, é um período de cultura cosmopolita na história da Europa que começou no fim do século XIX, que é onde nós estamos neste livro, com o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e que durou até à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Portanto, é neste período, sobretudo, que nos vamos mover, mas vamos andar sempre um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás, mas vamos andar sobretudo ali. E a Belle Époque, também daquilo que eu pude retirar deste livro, foi uma altura também bastante decadente, sobretudo nos círculos, enfim, de pessoas mais abastadas. Portanto, o Dr. Pozzi dava-se como muitas personalidades, outras personalidades dessa época. Uma delas é uma pessoa de que também se fala muito neste livro, que era o Conde Le Comte Robert de Montesquieu, que está aqui num quadro. Que representado e que era tipo o correspondente ao dandy inglês, vamos lá. Que era assim um homem muito rico, abastado, muito vaidoso, assim daquilo que se vai retirando deste livro, assim um pouco autocentrado, bastante. Autocentrado, egocêntrico, mas enfim, à semelhança de muitos que também o eram na sua época. E quando o livro começa de forma confusa para mim, porque eu não sabia o que é que eu estava a ler. Eu pensava que ia ler um romance. É claro que aqueles quadros logo no início deram-me a entender que se calhar era algo parecido mais com algo documental. Pronto, histórico, mas real, que aconteceu efetivamente. Eu acho engraçado, pronto, que o autor não queira fazer essa distinção entre os personagens reais e não reais. É claro que mesmo as personagens que vieram da imaginação de um autor, os seus comportamentos são humanas, são seres humanos, não é? Têm comportamentos humanos, vêem-se a par de situações humanas, dramas, etc., alegrias, tudo e mais alguma coisa. Portanto, nesse sentido, é claro que nós nos vamos sempre identificar, não é? Mas eu acho que, quer dizer, eu não me importo que se faça a distinção entre aquilo que efetivamente aconteceu daquilo que vem da imaginação. Enfim, mas quando eu comecei a ler, então lá está, vi os quadros, pensei, mas isto é documental, isto não é um romance. Comecei a ler, percebi que não é? E quando começa, o autor fala de uma viagem que 3 homens fazem a Londres. Portanto, o Dr. Pozzi, este tal Conde de Montesquieu e um príncipe. Deixem-me ver aqui o príncipe Edmond de Polignac, que também está aqui num quadro. Mas este príncipe ele não fala tanto dele. Portanto, ele foca-se muito, parece-me, na vida de Montesquieu e do Pozzi. São aqueles que vão sempre reaparecendo, mas depois vai falando de outras personalidades da época também. Eu acho que é este aqui. Eu acho que é este que está aqui, que é um pormenor de um quadro, se não me engano. Aqui assim. É preciso que se diga também que, por exemplo, o Conde de Montesquieu, ele era homossexual. Este aqui acho que também era. E acho que ele se casou... Ai meu Deus, eu agora não quero inventar, já não me lembro muito bem. Tive um casamento muito feliz com uma mulher que acho que também era lésbica, não foi? Ou eu estou a imaginar, ou eu já estou com som. Eu já me apercebi que eu às vezes invento coisas. Portanto, eu não tenho a certeza, assim, leio, mas depois baralho. Baralho com outros livros que já li, com outros filmes, sobretudo quando já acabei de ler este livro há umas semanas e já estou a ler outro e, enfim. E depois, entretanto, vejo séries. Isto realmente vive-se numa era de muito excesso. Eu tento não me deixar levar, não é? E apreciar cada coisa com calma, mas é um bocadinho difícil. Então eu não sei se estou a inventar, mas eu tenho essa ideia. Mas foi um casamento feliz, portanto eu acho que isso é que interessa. Enfim, então começa por falar desses 3 homens, pronto, amigos, aparentemente, que viajam até Londres.
Há aqui um cruzamento também com o Oscar Wilde. Ele também aparece, portanto, e também vai a Paris e fala um bocadinho do julgamento a que ele esteve sujeito, ou desculpem, ele foi a julgamento, não é? Ai, estou a ficar impaciente comigo mesma. Deixem ver se eu apontei aqui. Não, por acaso não apontei. Mas o Oscar Wilde, eu acho que ele até chegou a estar preso, sim. Não sei se foi tipo incitamento ao abuso sexual, ou incitamento de jovens, ou... como é que se diz? Qual é a palavra? De questões mais do ramo moral, se não me engano, acho que era mais do ramo moral e da sexualidade. Acho que não havia assim nenhum crime mesmo. Estou-me a tentar lembrar. Não me lembro se havia um crime assim mais grave que estivesse associado a isso, ou se era só uma questão da altura, da moral e dos bons costumes da altura, que era muito conservadora e que até criminalizava a homossexualidade e as práticas homossexuais, não é? Já não me lembro se era só isso. Enfim, mas seja como for, também se fala um bocadinho, portanto eles são da mesma época, são contemporâneos, e o Oscar Wilde andava assim um bocadinho cá e lá. Portanto, o livro começa com esta viagem a Londres, já me estou a perder. Portanto, o Dr. Potts vai a Londres, quer ver antiguidades, quer comprar obras de arte. O Conde, eu penso que ele também colecionava. O Príncipe, já não me lembro exatamente o que é que ele lá foi fazer também. Eu depois assinalei logo aqui, na página 162. Eu sei que eu não comecei logo a tirar apontamentos do livro, porque o livro era da minha mãe e eu primeiro não sabia bem, porque eu li isto à noite. Então não sabia bem como é que havia de tirar os apontamentos e depois lembrei, vou usar uns post-its e ponho assim uns post-its na contracapa do livro. E pronto, depois tiro e aponto no meu bloquinho. Então foi o que eu fiz, mas já fiz numa fase um pouco avançada da minha leitura. Bom, então assinalei aqui, na página 162, uma parte em que o autor, em que o escritor fala de até onde podia ir a crueldade e os caprichos do Conde Montesquieu. Como eu disse, o livro também fala muito deste conde. Fala de uma mulher também bastante, mas acho que é a única. De resto fala assim, en passant, de uma ou de outra, mas aquela de que acaba por falar mais é uma atriz, que é a Sarah Bernhardt, e fala um bocadinho da mulher do Dr. Potts e da filha, que acho que era Catherine, mas, enfim. Acho que até fala mais da filha. Ora bem, queria ver se ele focava aqui no... Portanto, este rapaz, enfim, aqui parece bastante novinho, que se chamava Léon Delafosse, e então era um pianista jovem que o Conde Montesquieu apadrinhou, de certa forma, era uma espécie de mecenas, quase. Só que, entretanto, o pianista, sei lá, conhece outras pessoas e começa a dar-se com outras pessoas também, não está tão disponível sempre para o Conde Montesquieu. E diz assim, uma citação, portanto ele escreve a Delafosse ao pianista, a dizer assim: as pessoas pequenas nunca veem os esforços que nós precisamos de fazer para descer ao nível delas e nunca são capazes de trepar até ao nosso. Todas as casas cujas portas te foram abertas pela minha proteção soberana encerrar-se-ão e ver-te-ás reduzida a arranhar um clavicórdio bessavariano, faço ideia do que seja, ou moldavo, por uma miséria. Não passaste de um instrumento do meu pensamento, nunca serás mais que um mecânico musical. E depois diz aqui, Delafosse foi deixada à deriva, alguns amigos permaneceram, Sargent arranjou-lhe concertos em Londres, enquanto a princesa de Polignac, presumivelmente com base no princípio o inimigo do meu inimigo, convidou-o a tocar no salão dela. Enfim, mas aquela carreira que o pianista tinha, assim mais alargada, acalmou um bocado. Portanto, aqui dá para ver um pouco o caráter e aquele egocentrismo muito grande do Conde Montesquieu. Quer dizer, eu não quero estar a julgar o homem com não sei quantos anos de intervalo entre mim e ele, não o conheço de lado nenhum, não é?
Mas a verdade é que é essa a imagem que passa durante o livro, quer dizer, em várias situações que acontecem, parece uma pessoa muito vaidosa, muito cheia de si mesma, mas também em relação aos outros, portanto, achando-se superior. Portanto, há aqui um complexo de superioridade muito grande. O que faz com que ele seja, por vezes, também cruel com aqueles que não estão numa posição tão privilegiada. Mas, por outro lado, também o torna vítima, vamos lá, do... de troça de outros autores. Portanto, foram escritos alguns livros que o tinham como uma das personagens do livro e em que se gozava bastante com ele. Enfim. Ok, tive que ir ali dar o comprimido ao SMIC. Eu agora tenho que tomar um comprimido diariamente. Voltando aqui ao livro, portanto, eu estava a dizer que alguns autores usaram o Conde de Montesquieu como personagem dos seus livros e sempre com cores assim um bocadinho negras, portanto ele não era retratado de forma muito simpática e eu acho que também tem a ver com as atitudes que ele tinha, não é? E depois diga-se de passagem também, por outro lado, que dá uma sensação, de por ter lido este livro, que Paris era tipo uma cidade muito pequena, onde toda a gente se conhecia, falavam uns mal dos outros, era assim um poço de coscovilhice e de maledicência. É possível que o autor se tenha concentrado nisso, mas sinceramente a sensação que me passou foi essa, que era todos falavam mal uns dos outros, eram todos uns coscovilheiros, corta-casacas, enfim, às vezes faziam coisas com mais ou menos consequências uns para os outros, mas era assim muita coscovilhice. Sinceramente, homens. Depois não venham dizer, porque depois há muito esta, enfim, que é uma ideia muito sexista, que a mulher é que é coscovilheira. Olhem, neste livro, para já não há quase mulheres, não se fala quase de mulheres aqui. E por outro lado, as coscovilhices vêm todas, praticamente, nem me lembro de alguma que tivesse vindo de uma mulher. E publicar, estamos a falar de publicar diários com segredos de outras pessoas, de personalidades conhecidas em Paris na época. Assim, uma coisa um bocadinho tacanha, não sei, eu fiquei surpreendida, não fazia ideia. Enfim, mas continuando, então, vou voltar aqui aos meus apontamentos. Aqui na página 186 a 87 eu assinalei, tem aqui várias citações, portanto, frases ditas pelo Pozzi, pelo Dr. Pozzi, a propósito da sua profissão. Então, abre a citação. Sei de fonte limpa que para muitos membros da assistência o título de médico especialista e até de ginecologista se tornou sinónimo de cirurgião. Fecha a citação. As operações deviam ser procedimentos inevitáveis e últimos e não uma maneira automática de lidar com um problema imediato. Abre citação novamente. Há uma questão de consciência para aqueles de nós que detêm o poder de vida ou de morte sobre os nossos semelhantes. E a consciência deve ser a primeira característica de um médico, especialmente dos que seguram uma faca. Fecha a citação. Conclui esta profissão de foi profundamente sentida e vibrante com as seguintes palavras. Abre citação. Gostaria de ensinar os jovens médicos que vão ser treinados nesta clínica para que saibam examinar as doentes de modo a não as assustar, para que saibam examiná-las sem lhes ferir desnecessariamente o recato, para que saibam falar-lhes com palavras que, de acordo com a ocasião, possam ser indulgentes ou severas, mas sem excessiva familiaridade ou dureza. Fecha a citação. Cita Shakespeare sobre o leite da bondade humana e finaliza, abre citação. Por mais vazios que os céus sobre nós se tenham tornado, se possam ter tornado, deveremos sempre ser capazes de neles reconhecer a figura divina da piedade. Fecha a citação. E pronto, eu achei um ponto de vista bastante moderno sobre a profissão do médico, não é? É claro que ele aqui fala sobretudo para os jovens médicos, para os homens, e temos que nos lembrar que a mulher, ainda nesta altura, portanto, era vista como um ser talvez mais inferior, não é? E foi vista até há bem pouco tempo, e ainda é, por muitos homens e por algumas culturas. E ele, ao defender esta forma de tratar a mulher de uma maneira digna e também de a tratar com calma, e desculpem lá este barulho de fundo que é a máquina de lavar a roupa,
Portanto, parece muito moderno, muito generoso e até bondoso também. E então decidi ler-vos. Realmente a profissão de médica é uma profissão, ou de médica, é uma profissão muito exigente. Eu acho que qualquer profissão que esteja na área da saúde, enfermeiros também, pessoas que acompanham, sei lá, bombeiros, que levam, trazem doentes, etc. Portanto, são pessoas que estão ali em contacto com a doença, não é? Diariamente, e com pessoas fragilizadas, doentes. Realmente tem que ser um tipo de pessoa especial, não é? Para conseguirem lidar com isso e manter-se respeitadores do outro e sensíveis também, com uma sensibilidade, mas que depois também não pode ser demasiado empática, para também não absorverem tudo o que as outras pessoas estão a passar, porque as outras pessoas estão a passar, para também não paralisarem, não é? Ou não deprimirem, enfim, por acaso é uma profissão que eu admiro muito, e é claro que eu não sou a favor de divinizar profissões, estão a perceber? Eu acho que é uma profissão necessária. Fico muito satisfeita porque haja gente que queira seguir e que goste de seguir, e mantendo-se sempre informado e que goste de ajudar, não é? Que tenha isso como motor da sua vida, não é? Como algo principal, mas eu acho que, enfim, existem muitas profissões que são absolutamente necessárias, não é? Eu diria que até uma equipa de limpeza num hospital é absolutamente necessária. Então, enfim, mas é uma profissão que eu admiro imenso. E este texto dele, nesta altura, e sobretudo no que diz respeito à saúde da mulher, parece-me algo muito à frente, já bastante avançado. Depois, na página 196, assinalei a linha 9, deixa eu ver o que é, que eu já não me lembro, e não anotei aqui. Anotei. Ok, certo. Portanto, 196, linha 9, meu Deus. Portanto, isto é o autor a dizer. Depois vi numa revista de arte que era, e depois abre aspas, não só o pai da ginecologia francesa, mas também um reconhecido viciado em sexo que rotineiramente procurava seduzir as doentes. E fecha aspas. Agora, não se sabe se isto é verdade ou não, sabe-se que ele teve uma amante, e até se desconfia que mais do que uma, mas isto dele tentar seduzir as doentes ou não sei o quê, não se tem a certeza. Epá, diga-se de passagem que, tendo em conta a altura em que isto foi escrito e tudo o que se dizia, tudo o que o pessoal dizia uns dos outros nesta época, eu não me admira que fosse uma coisa um bocado inventada para criar ali estrilho, não é? Mas não faço a menor ideia. Se calhar era isso que ele tentava fazer. Custa-me a crer que a mesma pessoa que disse aquilo ou que escreveu aquilo que eu acabei de ler depois tentasse seduzir as doentes. Ou seja, mas pá, não faço ideia. Por outro lado, não sei, eu diria que uma pessoa que está tão concentrada em algo, sabem, científico, não é? Ele tentar perceber um determinado problema de saúde feminino, etc. Portanto, acho estranho que não... Mas lá está, tudo é possível, mas que não estivesse mesmo concentrado naquilo, mais do que tentar seduzir a doente, quer dizer, parece-me que isso distrai, quer dizer, uma pessoa que escreveu tratados, que viajava até os Estados Unidos, a miúdo, que ia aqui e ali, dava conferências, quer dizer, parece uma pessoa muito focada no seu métier, não é? No seu objeto de estudo, para se estar a distrair com esse tipo de coisas no consultório. Se calhar, sim, seduzia noutros sítios. No consultório, custa-me a crer, mas, mais uma vez, não faço ideia, não é? Sei lá eu. Mas, enfim. E o autor também... Eu acho que o Julian Barnes até se mantém bastante imparcial. Já se percebe que eu estou a ser um bocadinho parcial, mas eu acho que o autor até se consegue manter imparcial. Porque não é isso, não encontra grandes provas. Sabe-se que ele teve uma amante, sim, com quem estava de vez em quando, a mulher dele sabia. Ele tinha uma relação um bocado atribulada com a mulher e com a filha também. Mas de resto, é isso, não se sabe assim muito mais. Eu acho que ele até, apesar de tudo, era discreto. Depois, na página 197, assinalei: o que se passa com o presente que está sempre ansioso por julgar o passado? Há sempre algum neuroticismo ligado ao presente que se crê superior ao passado, mas não consegue superar a irritante ansiedade de que pode não o ser. E atrás disto vem outra questão. Que autoridade temos nós para julgar? Somos o presente, o passado é o passado. Habitualmente isto é suficiente para muitos de nós. E quanto mais se recua no passado, tanto mais atraente se torna simplificá-lo.
Por mais grosseira que a nossa acusação possa ser, o passado nunca responde. Permanece em silêncio. Depois continua aqui, eu acho que eu gostei muito de ler este escritor. Desculpem, o parágrafo continua, mas eu não vou ler o resto. Mas é muito bonito, eu gosto muito da forma dele escrever. É também bastante poética, portanto mistura muito um lado factual e objetivo com um lado mais poético. Acho que ele faz essa mistura muito bem. E concordo com o que ele diz, portanto acho que todos nós sentimos de uma maneira geral que há uma tendência para se julgar o passado com muita rapidez e pronto, sem que essas pessoas se possam defender, se possam, sei lá, possam contar o seu lado e por outro lado viveram num contexto que é completamente diferente do nosso, sendo que o nosso contexto também não é perfeito, tem muitas lacunas, muitas falhas, não é? E provavelmente daqui a 50 anos outras pessoas vêm dizer que qualquer coisa que eu disse agora é completamente inaceitável e cancelar, não sei. Portanto, acho que neste momento fala-se disso bastante e com razão, não é? Parece que há muito julgamento, e parece-me muito parvo julgar algo que já não se pode defender. Alguém, que é algo, que é uma época, que é uma circunstância que nós não conhecemos. Nem nunca vamos conhecer. Pronto. Mas enfim, eu já falei sobre isso aqui no canal, de vez em quando falo sobre o assunto, porque é algo que me deixa um bocadinho enervada, pronto, então de vez em quando digo qualquer coisa sobre o assunto, mas não percebo estes julgamentos a épocas tão anteriores e tão passadas, não percebo muito bem isso e enfim, e acho um bocadinho infantil por um lado e por outro lado arrogante. Não sou fã, mas enfim. Depois, assinalei aqui também, página 235. 235, onde é que está? Ok. Foram 2 homens que foram acusados de incitação de menores ao deboche e que usaram como desculpa a influência dos escritos de Jean Laurent. Portanto, que era um homem que, se não me engano, era jornalista. Era o tal, eu não sei se já falei dele aqui, portanto, ele tinha assim um certo complexo de inferioridade, então às vezes era muito mauzinho com outras pessoas. Parece-me, lá está, mas eu estou a julgá-lo. E não o conhecia de lado nenhum. Mas é isso que me passou aqui da leitura do livro, portanto, ler parágrafo. Como no caso de Rowling, o tribunal não se interessou pelas desculpas literárias dos arguidos. No entanto, Laurent alarmou-se. Ser publicamente acusado de desencadear um efeito literário tão pernicioso que um homem tinha sido levado a cometer assassínio e outro a envolver-se no abuso sexual de menores era, mesmo para os padrões pouco convencionais de Laurent, ir longe demais. Apelou aos amigos literatos para o apoiarem publicamente. Colette veio em ajuda dele, mas muitos recusaram fazê-lo, ou pura e simplesmente esconderam-se. Portanto, Laurent também era escritor e foi um dos escritores que escreveu um livro em que uma das personagens é claramente o Conde Montesquieu, mas pronto, pintado com umas cores pouquíssimo abonatórias. Então achei muito interessante esta questão de duas pessoas serem acusadas de crimes, não é? E usarem como crimes graves e usarem como desculpa para os terem cometido o facto de terem lido um determinado livro. Achei isto o máximo. Mas, por outro lado, se nos lembrarmos, quando foi aquele caso escabroso, muito violento de um rapaz, já há muito tempo, depois fez-se um filme sobre isso, que era o Bowling for Columbine, portanto foi um assassínio em massa de 2 jovens, se não me engano, acho que eram 2. Pronto, num tiroteio que agora é uma coisa bastante comum acontecer nos Estados Unidos, mas que entraram, mas na altura não era, entraram e mataram uma data de colegas da escola. E vieram dizer que porque era a música de Marilyn Manson e não sei o quê. E eu tipo, por amor de Deus, parem com isso. É assim, não é, aliás, eu devo dizer até que dentro do meu círculo de amigos, alguns que eu conheço que ouvem essa música assim muito pesada são das pessoas mais calmas no trato social que eu conheço, porque aquele é o escape. É ali, é ouvir a música, é berrar, é não sei o quê. Depois de resto, estão bem, já
exorcizaram os seus demónios, que nós todos temos, também não vamos ser hipócritas, não é? Mas enfim, então achei o máximo estes aqui apresentarem como desculpa, porque eu li aquele livro e depois fez-me o livro, fez-me fazer. Epá, então também já não estás muito bem, não é? Mas enfim, isto é uma coisa que às vezes acontece aqui neste livro. Relatos de alguém que matou. Pá, parece que era toda a gente tinha uma arma, era muito fácil arranjar uma arma em Paris, nesta altura. Alguém, uma mulher que matou já não sei quem, era um médico ou alguma coisa, e era perfeitamente aceitável. Ela era considerada inocente, ou seja, toda a gente sabia, ela ou ele, não interessa. Li aqui mais do que um caso desses, em que a pessoa mata outra, toda a gente sabe que matou, portanto isso é um facto, não é contestado, mas diz-se que mas estava moral, não estava bem porque tinha acontecido não sei o quê, ou porque aquela pessoa também disse não sei o quê, ou seja, a vida não era assim muito valorizada, parece-me, não é? Porque qualquer coisinha podia dar aso a um assassinato e ser perfeitamente desculpável. O que eu achei muito, muito estranho. Não fazia ideia também, isto realmente, esta época aqui em França, eu não sei se foi na altura em que, sei lá, estavam a ser os primeiros conceitos de psicologia, ou os primeiros estudos, ou em que se usava então isso como desculpa para justificar e até desculpar um ato desses, como um assassinato, não é? Mas, não sei, foi isso que me veio à cabeça, mas eu não estudei sobre o assunto, portanto não faço a menor ideia. Enfim, depois aqui na página 244 eu assinalei também o último parágrafo. Não é nada. É uma citação de O Retrato de Dorian Gray, portanto um livro de Oscar Wilde, de 1890, na voz da personagem Basil Hallward, o artista que pintou o retrato de Dorian Gray, portanto no livro. Todos os retratos que são pintados com sentimento são retratos do artista e não do modelo. O modelo é apenas o acaso, a ocasião. Não é ele que o pintor revela, é antes o pintor que, na tela colorida, se revela a si próprio. E eu achei muita piada esta citação deste livro. Achei curiosa, não é? Porque quando tu vês um retrato, a pessoa em quem tu pensas é naquela pessoa que estás ali a ver à tua frente, portanto, a pessoa que está retratada, não é? Acho que é assim a coisa instintiva ou imediata, não pensas no artista, logo à partida, acho eu. Mas este ponto de vista, não é? Isto nas palavras, é o Oscar Wilde que nos está a dizer isso, não é? Está ali o artista, não é? Porque realmente é o artista que pinta, é a sua emoção, é o seu traço, não é? A forma como mistura a tinta, como põe a tinta na tela, etc. Então achei um ponto de vista interessante, curioso e sim, acho que se pode dizer verdadeiro também. Mas é claro que quando é um retrato, tu primeiro vês a pessoa que está retratada. Acho eu, quer dizer, mas sim, a um nível mais detalhado ou mais profundo, é o pintor que estás a ver também. Porque é a visão do pintor, é a interpretação do pintor. Portanto, e isso acho que se pode dizer de qualquer arte criativa, não é? Um livro também, uma música, o que seja, estás a ver ali o artista primeiro. É ele que comunica contigo. O que comunica, isso depois é outra coisa, não é? Mas é ele que está a comunicar contigo. Não sei se é isso, pronto, ocorreu-me. Bom, e depois a última citação, sim, página 267. Eu assinalei último parágrafo, portanto, que é a quantidade de vezes que o Conde é usado como personagem de forma mais ou menos óbvia, mas sempre com cores pouco abonatórias, foi isto que eu escrevi. Assim, Montesquieu era Charlus na mente literária pública, tal como tinha sido e continuaria a ser Des Esseintes. Portanto, duas personagens baseadas nele. Os léxicos de Proust listam meia dúzia de outros médicos parisienses, além de Pozzi, nos quais ele se baseou para criar Coté. E, de forma idêntica, meia dúzia de outros hierarcas sociais em que se baseou para criar Charlus, incluindo Jean Laurent, facto que teria irritado o Conde. É assim, isto se calhar fica um pouco confuso. Fica um pouco confuso, mas isto são as várias personagens e alguns dos autores que escreveram que escreveram sobre personagens inspiradas no Conde. Está aqui a faltar um. Como é que ele se chamava, o escritor?
Era Huysman, que acho que é logo o primeiro que é falado. Que, sim, que escreveu o Descent, que era a personagem era Descent. Ou Descent, não, acho que se liga. Anyway, já me estou aqui a baralhar. Bom, e depois o Conde, já assim, quando era mais velho, já ele tentou, a dada altura, escrever as suas memórias, pronto, e refutar muitas das coisas que tinham sido escritas sobre ele, mas sob o disfarce de uma personagem literária ficcional, mas que toda a gente sabia que era ele. E ele tentou, enfim, repor a sua honra de alguma forma. Portanto, tentando provar que não é aquelas representações. Então diz assim aqui, no último parágrafo da página 269. Entretanto, dedicou-se a uma derradeira tarefa, portanto o Conde, em Les Pas Effacés, a melhor maneira de provar que não era ou não era apenas Descent ou Monsieur de Phocas ou Chantecler ou Baron de Charlus. Seria provar que era, acima e além destas sombras, Robert de Montesquieu, poeta em prosa, romancista e agora memorialista. O problema aqui era duplo. Primeiro, a maior parte da sua obra tinha sido publicada em pequenas edições particulares, requintadamente impressas e encadernadas, e muito caras para quem as quisesse comprar. Daí, largamente não conhecida e não lida. E segundo, dado o seu prazer aristocrático de desagradar, o Conde desprezava o leitor de romances e de poesia médio, ou que para ele era médio, não é? Bem como o frequentador de teatro típico. Eram estas pessoas que com ligeireza o confundiam com esses simulacros ficcionais e cujos tolos preconceitos precisava agora de reverter. Enfim, e depois continua aqui por aí afora. Portanto, eu esta parte até achei um bocadinho triste ao mesmo tempo, não é? O Conde já a sentir necessidade de limpar a sua face e preocupado com isso, não é? Porque uma pessoa que se dava assim ares de ser muito importante e de ser superior, afinal, é importante para ele o que pensam dele, não é irrelevante. Então há aqui uma contradição, parece-me também, na forma deste Conde se levar na vida, não é? E talvez um pouco superficial também, por outro lado. Há muitas outras coisas de que se fala aqui no livro, aliás, o livro é bastante volumoso e pronto. E então eu acho que ele se foca muito nestas personagens, portanto, no Dr. Pozzi, no Conde de Montesquieu, mas fala de muitos outros, muitos outros, pintores, escritores, sobretudo, e também sobre a sociedade na época. E fala também da filha do Dr. Pozzi, e a relação que ela tinha com o pai. Ela deixou também uns diários ou umas cartas, agora não tenho a certeza, mas enfim, pela voz dela ou pela mão dela, ficamos a saber também alguns dos seus pensamentos e então achei um livro muito envolvente, muito dinâmico, bastante simples de ir seguindo, ou seja, às vezes estes livros... porque eu li-o à noite e eu pensei, eu se calhar vai ser daqueles livros que eu tenho que deixar para ler durante o dia, sabe Deus quando é que eu vou terminar. Mas não, achei-o muito simples de seguir durante a noite. Portanto, acho que é uma escrita fácil de seguir, bem encadeada, clara, e isso também será mérito do tradutor. Portanto, eu gostei e aconselho que leiam, sobretudo... Há aqui muita coscovilhice também, por outro lado, então acaba por ser tipo uma novela quase. Mas tem partes muito interessantes também, tem partes muito violentas, isto era uma época bastante violenta. E havia duelos, por tudo e por nada havia um duelo, assim uma coisa, ouçam, do Arco da Velha é o que eu digo, eles não sabiam o que é que haviam de fazer às armas, porque era armas por todo lado, toda a gente tinha uma arma, enfim. E pronto, ouçam, espero que tenham a oportunidade de ler o livro, acho que é uma boa leitura e também os quadros são muito bonitos e então podem ser analisados, tem muitos retratos, ou seja, é muito engraçado estar a ler sobre uma pessoa que eu não sei, não conheço lado nenhum e ver a cara dela. Não é? Nós fazemos depois essas ligações também, precisamos dessa identificação quase, dessa ajuda e epá, está cheio de dadas, enfim. Mas espero que tenham a oportunidade de ler. Sugestões, outras ideias, deixem lá em baixo, mas ouçam, eu ando com muito pouco tempo, nem sei quando é que vou editar isto, não sei se consigo editar hoje, mas vou tentar.
E pronto, e espero que estejam bem. E começámos a ver o Squid. Tipo uma série, não sei se já ouviram falar, é uma série coreana aí muito badalada. Ouçam, eu ando muito fora, nem ando a ver muita televisão, nem ando jornal, o que não é espetacular. Também convém uma pessoa saber o que é que se passa no mundo, não é? Mas não ando a ver muito, não ando muito a par. E até foi o Luís que me falou nisso. E então começámos a ver ontem, vimos 2 episódios e até agora está a ser interessante. Já tenho uma teoria. Também, mas já percebi que há muita gente a ter teorias, portanto, olhem, nem sei se vou fazer um vídeo sobre o assunto ou não, também ainda faltam episódios. Mas não sei se será muito interessante, porque acho que já existe assim, muitas resmas de teorias e apreciações da série por aí. E pronto, é isso, são sugestões, digam. Eu ainda tenho um vídeo de dicas de decoração para fazer, portanto, quero ver se trato disso. Mas é tempo, o meu problema é mesmo tempo. Assim que possa, faço, não está esquecido. Bom, então vá, até à próxima e tchau, tchau. Fiquem bem.